Vamos para a palavra. Hoje estaremos lendo 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4. E o tema da mensagem é Em Tua Presença. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4, nos diz o seguinte: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Bom, queridos, vou comentar um pouquinho a respeito da arca, a arca da aliança. Então a arca da aliança é também chamada a arca de Deus, a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor e a arca do testemunho, em alguns textos, continha ali as duas tábuas dos 10 mandamentos e um vaso de maná e a vara de Araão. Aqui nós estamos falando de uma arca, uma caixa de madeira que tinha suas especificações. Não estamos falando da arca de Noé, tá? Então as pessoas às vezes falam de arca e lembram da arca de Noé. Nós estamos falando aqui de uma caixa que ela foi feita de madeira, tinha sua largura de 1,20 por 90 por 90, coberta de ouro, e era transportada por meio de varas que eram colocadas em argolas nos seus interiores, de acordo com Êxodo 25, de 10 a 16. A tampa, que também é chamada de propiciatório, era uma peça de ouro que tinha 2 anjos que olhavam um para frente do outro e tinham as suas asas estendidas. Essa arca, ela foi feita pelo Bezaleel e ela desempenhou um papel importante na travessia do Rio do Jordão, como está lá em Josué 3:4. E na queda de Jericó, também em Josué 6. Na cerimônia da memorialização do pacto, no Monte Ebal, Josué 8:30 e seguintes. E a arca, ela percorreu aí uma trajetória. Ela estava em Gilgal e foi transportada para Betel. Depois ela foi levada para Siló no tempo dos juízes, já que em 1 Samuel 1:3 e 3:3. Permaneceu nesse lugar até ser capturada pelos filisteus no campo de batalha em Benezer, 1 Samuel capítulo 4. A permanência da arca entre os filisteus trouxe uma maldição com úlceras e ratos. Essa arca ficou com os filisteus durante 7 meses. E essa maldição que a arca trouxe para os filisteus fez com que eles a devolvessem aos israelitas. 1 Samuel capítulo 6. Olhando para toda a trajetória da arca, olhando para tudo o que aconteceu com os filhos de Israel, eu posso olhar para essa arca, esse artefato que representava aí a presença do Senhor, e ver tudo o que aconteceu com todos que
estiveram de posse da arca, e posso afirmar, queridos, que a arca, ela é benéfica para aqueles que estavam na presença do Senhor. Ou seja, a presença do Senhor, estar na presença do Senhor, só é benéfica para aqueles que são seus, que são realmente de Deus. Todos que tinham compromisso com Deus, que não tinham compromisso com Deus, foram prejudicados por estar com o artefato que representava a presença do Senhor. Então, estar na presença de Deus, para estar na presença de Deus, nós devemos seguir ou ter algumas características ou tomar algumas atitudes. Então, a presença do Senhor, estar na presença do Senhor é benéfica para algumas pessoas só, ou algumas pessoas que seguem algumas características. Aí em 1 Samuel capítulo 5, versículos 6 e 7, nós vemos que a mão do Senhor castigou duramente os de Asdote, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdote como no seu território. Vendo os homens de Asdote que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então os filisteus adoravam ao deus Dagom e colocaram a arca do Senhor no templo do deus Dagom. Só que eles viram que eles sofreram por ter tomado essa atitude. E aí me fez pensar que aquelas pessoas que não tinham compromisso com Deus, ou seja, os filisteus que adoravam o deus Dagom, por estarem com a arca da aliança, sofreram duras consequências por estarem com um artefato que não era o artefato deles. Eles não serviam a Deus, não conheciam a Deus, não tinham nenhum compromisso com Deus. E aí eu reforço e digo o seguinte: não queira estar na presença de Deus sem ter compromisso com Deus. Não queira estar na presença de Deus sem ter compromisso com Deus. Eu quero ir para a igreja, eu quero ser ou estar ou falar com Deus, mas a minha vida não condiz com essa atitude. Então, queridos, se nossa vida não condiz com esse tipo de atitude, nós provavelmente seremos prejudicados na nossa vida, porque quando nós nos chegamos à presença de Deus, ou queremos estar na presença de Deus, nós devemos, no mínimo, querer ou ser transformados para estar nesta presença. A gente vai ver algumas atitudes que todos aqueles que querem estar na presença de Deus devem tomar. Então não queira estar na presença de Deus sem compromisso com Deus. Queira compromissar-se com Deus. Queira ter um compromisso com Deus. Não é simplesmente chegar e pedir: Deus, eu quero. Deus, faça por mim. Deus, me abençoe. Deus, eu vou fazer um voto. A gente estava estudando na escola bíblica a respeito do voto. Pessoas que fazem votos impensados ou prometem algumas coisas e são obrigados a cumprir, e outros não cumprem. Então, primeira coisa, queira estar na presença de Deus, mas queira ter compromisso com Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus tenha compromisso conosco, mas nós não temos compromisso com Deus. Todos aqueles, nós olhamos aqui para quem possuía a Arca da Aliança, todos aqueles que possuíram a Arca da Aliança, que não tinha nenhum tipo de compromisso com Deus, foram prejudicados por terem ou por possuírem esta arca. Talvez você possa olhar para a sua vida e ver algumas coisas acontecendo, queridos,
porque você tem estado na presença de Deus, ou tem buscado a presença de Deus, mas sem nenhum compromisso, sem nenhuma atitude transformadora, sem nenhum indício de que essa busca da presença do Senhor seja algo que faz alguma transformação. Nós vemos também em 1 Samuel 6, de 19 a 20, que o Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar na presença do Senhor, este Deus santo? E para quem subirá deste nós? Não queira estar na presença do Senhor sem santificação. Primeiro, não queira estar na presença do Senhor sem compromisso. Segundo, não queira estar na presença do Senhor sem santificação. O Senhor é Deus e santo. O Senhor é Deus e santo. Nós devemos ter compromisso com Ele e devemos buscar santidade. Vemos que esses homens, eles, pelo simples fato de olharem para dentro da arca, eles morreram 70 homens. E aí o resto do povo chegou à conclusão de que quem poderá estar perante o Senhor, este Deus santo? Indagaram os homens de Bet-Semes, 1 Samuel 6, de 19 a 20. Deus verdadeiramente é um Deus santo, é um Deus puro. Nós não podemos, queridos, estar diante do Senhor se não procurarmos uma vida de santidade. Nós vamos errar, vamos pecar, é fato, vamos errar, vamos pecar, vamos cometer erros que pode nos prejudicar? Sim, nós vamos cometer. Mas nós devemos procurar conserto constantemente. Procure conserto constantemente, porque estar na presença do Senhor é só benéfica para aqueles que querem compromisso com Deus e para aqueles que querem buscar santidade. Quero buscar estar na presença do Senhor. E estar na presença do Senhor, para estar na presença do Senhor, nós precisamos buscar também santidade. Não adianta querer, e isso não digo, queridos, que nós não devemos buscar ao Senhor se cometemos algum erro. Se cometemos algum erro, devemos buscar ao Senhor, mas buscar ao Senhor e querer transformação, querer mudança. Buscar a santidade é tirar todas as coisas impuras que estão nos atrapalhando. E nós lemos a respeito da arca, que o povo de Deus teve a arca de volta, e esta arca foi colocada ali na casa de Eliezer. Ele foi consagrado para cuidar desta arca, e todas as pessoas que tiveram a arca do Senhor foram prejudicadas por estar com esta arca, porque não tinham compromisso com Deus, porque não eram santos, não eram aqueles separados por Deus. E todos nós temos condições de estar na presença do Senhor. Se tivermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, se fizermos a vontade de Deus, se buscarmos a santificação, porque quando nós buscamos estar na presença do Senhor, essa presença do Senhor requer de nós pureza. Nós devemos buscar essa pureza constantemente. Embora muitas vezes as impurezas chegam até nós, ou nós nos deparamos diante das impurezas, nós devemos, em nome de Jesus, buscar
estar na presença do Senhor sendo puros. Versículo 3, do capítulo 7 de 1 Samuel, nos diz: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Tire da sua vida tudo que não agrada ao Senhor. Tirai de dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. É que o povo de Israel, embora tivesse recuperado a Arca da Aliança, ainda tinha algumas coisas que precisavam ser tiradas, que precisavam ser purificadas. Eles ainda estavam com alguns costumes dos povos ao redor. Eles precisavam tomar uma atitude e tirar da vida deles algumas coisas que não agradavam a Deus. E esta avaliação nós devemos fazer constantemente a respeito das atitudes que nós temos diante do Senhor. Precisamos olhar para as nossas vidas e ver em nossas vidas aquilo que ainda não agrada a Deus, aquilo que está em nós, que não agrada ao Senhor, e tirar de nossas vidas essas coisas. Constantemente devemos fazer essa avaliação. O que tem em mim que não agrada ao Senhor? Será que existe algum Deus estranho, alguma coisa, algum corpo estranho aí nessa relação entre você e Deus que precisa ser tirada? O que está atrapalhando o relacionamento com o Senhor? Essa é a questão. O que tem atrapalhado o relacionamento com o Senhor que precisa ser extirpado, precisa ser tirado da sua vida. O nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o Senhor requer pureza. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Tudo que tem feito com que o nosso relacionamento não seja um relacionamento totalmente dedicado ao Senhor. E aí a segunda parte do versículo 3 diz exatamente isso. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, preparai o coração ao Senhor e servi a Ele, só Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Se é de todo o coração que voltais ao Senhor, primeiro estamos vendo aí a palavra nos dizendo da volta do povo de Deus ao Senhor. Ou seja, tirando todo aquilo que impede uma dedicação ao Senhor, tudo aquilo que tem impedido o relacionamento sincero com o Senhor, tudo que é impuro, tudo que não deve fazer parte deste relacionamento, dedicar somente ao Senhor. Não podemos neste relacionamento ser impuros, ou não podemos nesse relacionamento dividir esse relacionamento com outras coisas que não são prioridades. Devemos dedicar somente ao Senhor este relacionamento, e esse relacionamento, com certeza, com essa dedicação, ele dará certo. A presença do Senhor requer pureza, ou seja, tirar tudo o que não convém da frente entre nós e o Senhor, e requer também dedicação exclusiva. Tudo o que temos colocado no lugar de Deus, para não deixar Deus como prioridade, deve ser deixado de lado, em nome de Jesus. Deve ser colocado à parte. Deve ser expulso, deve ser eliminado, porque nada deve
estar entre nós e o nosso Senhor, o nosso Deus. Devemos buscar em nome de Jesus a presença do Senhor com pureza e com dedicação ao Senhor. E buscar a presença do Senhor com dedicação requer atitude. Estar na presença do Senhor requer atitude. Versículo 4 diz: Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Uma atitude imediata. Ou seja, fizemos a avaliação daquilo que precisamos fazer. Olha, eu olhei para a minha vida e vi que algumas coisas verdadeiramente têm atrapalhado o meu relacionamento com Deus. E constantemente nós vamos precisar fazer essa avaliação e ver o que tem nos atrapalhado. E aquilo que foi listado como o motivo que nos atrapalha relacionamento com Deus deve ser tirado. E esta atitude deve ser tomada imediatamente à constatação. Os filhos de Israel tiraram de si os Balaíns e os Astarotes, tudo que atrapalhava ou tudo que estava sendo colocado no lugar de Deus. Veja aqui que os filhos de Israel tinham a Arca da Aliança, conheciam o Deus de Israel, sabiam de todos os seus feitos e ainda assim se prostravam para outros deuses. E aqui a palavra nos diz, olha, tire de vocês ou elimine essas coisas. E os filhos de Israel tomaram essa atitude e eliminaram do meio deles aquilo que atrapalhava no relacionamento com Deus. Tiveram uma atitude imediata, assim como nós também devemos ter uma atitude imediata diante daquelas coisas que nos atrapalham diante do Senhor. Avalie, querido, se já não fez essa avaliação, o que está atrapalhando o relacionamento com Deus? O que está atrapalhando o relacionamento com Jesus Cristo? Algumas coisas de repente são pedras que estão te fazendo tropeçar. E esses tropeços têm te causado uma dor, têm causado um sofrimento ou têm trazido danos que muitas vezes precisam ser reparados. Essas pedras precisam ser tiradas do caminho. Essas atitudes precisam ser tomadas imediatamente. Assim como o povo de Israel fez. Tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes. E essa atitude também deve ser permanente, constante. E os filhos de Israel serviram só ao Senhor. Eu tirei agora porque agora é conveniente, mas daqui a pouco surge uma insegurança, eu não sei se Deus vai conseguir fazer, eu vou precisar dar o meu jeito aqui, vou trazer essas coisas de volta. Não, essas coisas precisam ser tiradas, precisam ser eliminadas das nossas vidas e permanecer constantemente na presença do Senhor. E serviram somente ao Senhor. Devemos, em nome de Jesus, confiar completamente em Deus e servir somente a este Deus. Esse Deus de milagre, esse Deus que transforma, esse Deus que cura. Nada deve estar entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso Senhor. Queridos, veja que algumas vezes nós colocamos ou deixamos que algumas situações estejam entre nós e entre o nosso Deus. Mas nós devemos, em nome de Jesus, avaliar as nossas vidas e nesta avaliação perceber se algo impuro
que precisa ser tirado, nós devemos tirar em nome de Jesus. A nossa avaliação precisa que nós tenhamos atitudes ou tomemos atitudes que nos façam pensar a respeito do relacionamento com Deus. Tirar as coisas que nos fazem mal para que nós tenhamos esse relacionamento puro, um relacionamento santo diante do Senhor. Buscar a santidade não é cometer erros, é procurar em nome de Jesus tirar tudo o que é impuro e, se acontecer de surgir mais uma impureza, tirar em nome de Jesus. Tire tudo o que é impuro, tire tudo o que não agrada ao Senhor em nome de Jesus, que Deus é um Deus puro, é um Deus santo. Ele é um Deus que ele não suporta a impureza. E devemos então, queridos, ter constância diante do Senhor, servir somente ao Senhor, ao que o Senhor tem para nos dar, o que o Senhor tem para nos oferecer. Somente Ele é Deus, somente Ele é santo. O povo de Israel perdeu durante a história, a sua história perdeu e perdeu muito. Sofreu muito porque se desviava dos caminhos do Senhor, se desviava da presença do Senhor. Fez e cometeu muitos erros por não acreditar cegamente no Senhor, nas suas promessas. Que nós, diante do exemplo do povo de Israel, também não tomemos a mesma atitude, não façamos a mesma coisa. Se há algo, querido, em nome de Jesus, que tem te atrapalhado de estar na presença do Senhor, resolva isso em nome de Jesus. Se há algo que tem atrapalhado a busca da santidade, resolva isso em nome de Jesus. Deus é santo. E por ser santo, Ele exige que as pessoas que o buscam também procurem esta santidade. Estar na presença do Senhor não é para qualquer um. Se queremos de fato estar na presença do Senhor, precisamos buscar a santidade. Precisamos tirar das nossas vidas tudo aquilo que tem nos atrapalhado de estar na presença do Senhor. E coloque diante do Senhor e tome uma atitude para que tudo aquilo que não agrada ao Senhor seja tirado em nome de Jesus.